Estamos no ar com mais um programa 45 minutos. Estou eu aqui, Leonardo Martinho, com meu amigo Vina. E aí, Vina? Senhoras e senhores, Vini na área, notícias de bastidores é com a gente mesmo. Ah, é isso aí. E ó, sou tricolor de coração, Meu Deus, rapaz. mais sorte que juízo. Eu vim até uniformizado para agradecer ao Fluminense. Foi feia a coisa ontem lá em Meu... Bragança, mas ainda bem que lá no Rio os caras deram um jeito. Vina, fala aí quais as notícias do Corinthians, cara. É isso aí, Léo, vamos que vamos. Vou falar um pouco de bastidores, né? A gente não tem. Já faz alguns dias que a gente não tem jogo do Corinthians. O próximo vai ser só dia 13 contra o próprio Fluminense. Vamos falar um pouco de bastidores rapidamente aí para passar a informação para a galera. Vou falar um pouco da equipe que o Duílio está montando, que eu achei muito boa. Então, assim, obviamente o Duílio presidente, Herói Vicente como diretor jurídico. Um ponto importante do Herói Vicente é que ele foi um dos maiores opositores aí nessa última eleição ao grupo do Andrés. Então, assim, pô, é um lance bem bacana, né? O Andrés cumprindo, o Duílio cumprindo a promessa dele de campanha de que para ele não haverá oposição em situação, haverá Corinthians, isso eu acho muito bacana. Diretor financeiro Wesley Mello, que também é da oposição, então assim, mais um ponto bacana aí. José Calagrossi, né, que vai ser já é, na verdade, o superintendente de marketing. O Duílio está estudando até colocar um diretor de marketing, mas o Colagrossi vai ser acima desse diretor. Eu acho também bem legal. O Colagrossi já vem trabalhando desde antes da posse do Duílio. Roberto de Andrade. Até porque, né, Vina, rapidinho, o marketing ele abrange muita coisa. Muita A coisa. equipe tem que ser muito bem formada, a É, equipe tem que ser muito grande, é. porque os clubes brasileiros eles não sabem até hoje, em 2021, explorar o marketing, cara. Exatamente. Exatamente. É uma potência, principalmente, Potência. principalmente grandes clubes de massa, pelo menos, né, como o Flamengo e Corinthians, assim. Obviamente que São Paulo é grande, Palmeiras é grande, não é isso que eu quero dizer, mas assim, a exploração da Em massa termos de volume de de torcida, massa, eu acho que está exatamente, claro. né? É isso, esse é meu ponto. Roberto de Andrade, então, diretor de futebol. Lembrando que Roberto de Andrade já foi presidente do Corinthians, então ele sabe muito ali de futebol. Ele tem campeonatos brasileiros conquistados, né, como presidente, então ele sabe bastante de futebol. Um nome que eu achei excelente, que é o Alessandro, né, como gerente de futebol, Ex-jogador, lateral direito. ex-jogador, lateral direito, Que, quer dizer, que teve uma passagem boa como gerente ali, né? também, ele tem 8 títulos, se eu não me engano, 8 títulos como jogador e 5 como dirigente, como gerente. Pô, é um cara extremamente identificado com o clube, então Sim. gostei muito desse nome. Aí tem um nome que está pipocando aí, que é o Nadir de Campos, como diretor da base. Ele é promotor público de São Paulo há 33 anos, ele já teve uma participação no Corinthians em 2015 como diretor de relações internacionais, mas quando o Duílio colocou o nome dele em pauta, a galera da chapinha que ajudou a eleger o Duílio ali não gostou muito. Aquela politicagem, não, você tem que dar esse cargo para alguém das É. chapinhas, aquele negócio todo, É né? igual o Planalto, né? Que É, tem que dar ministério para não sei quem, é a exato. mesma coisa. É a mesma coisa. Uma coisa bacana que eu falei que o Colagrossi já vinha trabalhando mesmo antes da posse do Duílio, né? E isso ficou claro essa semana. O Colagrossi, Corinthians, obviamente, mas um trabalho do Colagrossi fechou uma parceria com a Ambev. Já tem foto, eu vou colocar a foto da latinha, como ficou para vocês verem Ah, eu aqui. vi, Eu eu vi, achei, achei, gostei bastante. ficou bem legal. Uma latinha com o escudo do Corinthians e tal. É um contrato de 1 milhão de euros por ano, que vai dar aí mais ou menos 6 milhões de reais por ano. É mais ou menos o que a Estrela Galícia já pagava para o Corinthians, então em termos de dinheiro do contrato não é um grande ganho, mas a Ambev tá prometendo muito mais ativações. Porque a Estrela É, Galícia só estampava ali a camisa, estampava o pano de fundo ali das entrevistas, mas a Ambev está querendo ir muito além disso. é É, assim, né? O torcedor tem que entender que às vezes um contrato de 1 milhão, ele parece ser 1 milhão de euros no caso, ele parece ser um contrato baixo para um clube do tamanho do Corinthians, mas é importante você pulverizar suas ações de marketing. exatamente. Então você pega uma empreiteira, o Corinthians já tem a Neoquímica como parceira da parte farmacêutica, aí você pega
uma empreiteira, você pega uma empresa do ramo de alimentos e bebidas, você pega alguém da aviação, e aí você começa com contratos baixos, que não pesam para esses patrocinadores, a agregar muita coisa de volume para o clube, né, cara? Exatamente, exatamente. Você cria um grande volume de negócio, né? Exato. E se um desses parceiros sai também, ele não dá um impacto tão forte. Não dá, exatamente. Porque se você tem um contrato muito grande, isso, de 10, 15 milhões, e esse cara vai embora do seu tudo clube, de uma vez. Aí você perde tudo de uma vez. Exato. Exatamente. Então, esses pequenos contratos, eles são melhores, nem pequeno é, né? Sim. Mas esses contratos pulverizado, com né? menor valor, exatamente. Se você pulveriza, fica melhor. Sem dúvida. Então, assim, só para finalizar a questão da Ambev, essas ativações, eles estão querendo fazer, obviamente, uma parceria maior, melhor com o fiel torcedor, né? Então, eu imagino ali que vai ter desconto para quem é fiel torcedor e tal. Eu acho que vai ter esse tipo de coisa. A Ambev está querendo também dar premiação para jogador, tipo, o melhor homem em campo vai receber um prêmio lá, tipo, Troféu Zé Maria, né, que foi um dos grandes laterais do Corinthians, da história do São Paulo Corinthians. no Corinthians podia assinar o patrocínio e falar assim, o melhor jogador em campo recebe o salário em dia. Esse ano de 2021, a torcida do São Paulo do Corinthians espera que vai ser feio de conta aí, viu? Mas beleza, vamos lá. Colagrossi também está trabalhando com o BMG para melhorar o contrato do BMG, né? A ideia do Corinthians não é quebrar o contrato com o BMG, o Corinthians quer continuar com o BMG, mas o Corinthians entende, o que para mim é óbvio, que o contrato que tem hoje é irrisório para você estar ali como master na camisa, né? Então a ideia é ou melhora o valor, ou sai do master da camisa e vai para a manga, vai para as costas, alguma coisa e aí assim. Você abre esse contrato maior para outra empresa. Exatamente, a ideia é mais ou menos essa. Corinthians também renovou o contrato com a Poti, que é uma grande empresa de bebidas aqui de São Paulo, né, principalmente no interior de São Paulo. Tal. Contrato de mais um ano por 2,5 milhões de reais, também é um bom valor para ficar na parte de trás do calção. Renovou com a Mideia, 2 anos, 8 milhões por ano, excelente, né? É um excelente contrato. Esses contratos, você faz, pega o volume dele, coloca no papel o valor, o torcedor tem que entender que esses contratos fazem muita diferença, cara. Exato. Falar rapidamente aqui de uma situação, no mínimo, inusitada. O Corinthians tem na manga um patrocínio chamado Galera.bet. Se você entrar lá em Galera.bet, você vai ver que é um site. O site está no ar, só que ele tem lá, o site não está finalizado, é um site de apostas esportivas, o site não está finalizado, tem uma foto lá, falando assim, olha, faça seu pré-cadastro e você vai ganhar R$20 para apostar, né, como prêmio ali pelo pré-cadastro e tal, não sei o quê. E aí lá embaixo está escrito assim, lançamento previsto para setembro de 2020. Isso porque era em agosto e foi prorrogado para setembro. A questão é que nós já estamos em janeiro de 21, o site de apostas não está ativo, você não consegue fazer apostas, mas o Corinthians é um contrato de 40 milhões em 5 anos. 40 milhões em 5 anos, ou seja, 8 milhões por ano. O mais curioso de tudo isso é que o Corinthians está recebendo em dia. É minimamente estranho, né? Um pouquinho estranho só. Minimamente estranho. Vamos lá. O Corinthians anunciou ontem a renovação com uma jogadora imprescindível para o Corinthians, que é a Cacau, extremamente importante para o grupo. E com isso a gente já chega à 20ª renovação de contrato futebol com o time feminino, né? Futebol feminino, claro, futebol feminino. Então assim, a gente já está com 20 renovações, o que dá muita esperança para que 2021 continue sendo um excelente ano para o futebol feminino, né? Porque você já tem aí mais da metade do time renovado, tal. Lembrando que a goleira Lelê saiu, foi jogar fora. A goleira reserva também tá para sair, ou já saiu. Então assim, vai ter que ter algumas reposições, mas o importante é que mais da metade do time já tá normal, já está garantido. E para finalizar, infelizmente ontem também a gente teve a notícia da saída do Nobru, do time de Free Fire do Corinthians. Para quem não sabe, o Nobru foi... E-Games. Exatamente, eSports, na verdade. eSports. Entendo tudo disso daí. O Nobru, em 2019, o Corinthians foi campeão mundial de Free Fire. E o Nobru foi considerado, naquele ano, o melhor jogador de Free Fire do mundo.
Então, assim, ele conquistou junto com o Fixa, o BKR e o Pires, que também estão deixando a equipe do Corinthians por opção deles. Há notícias de bastidores aí que o Nobru vai montar sua própria equipe e tal. Então, assim, isso ainda não está muito claro. Para quem gosta de esportes, isso é uma pena. Só para finalizar agora, para você ter uma ideia, Léo, o canal do Free Fire do Corinthians tem mais de 2 milhões de assinantes no YouTube. Isso é outra coisa que o canal oficial do Corinthians tem pouco mais de 1 milhão. Ou seja, o canal do Free Fire é maior que o canal oficial do Corinthians. É que assim, o torcedor que é só voltado pro futebol masculino, ele precisa começar a expandir um pouco a ideia dele de como funciona o clube. Então, esses tipos de investimentos no futebol feminino, no esportes, pro marketing faz muita diferença financeira. Primeiro que os prêmios para esses jogadores e, consequentemente, para a equipe, eles são altíssimos no esportes hoje em dia. O marketing é muito pesado e os valores investidos em marketing, o retorno é muito grande para esse pessoal, né? Isso falando do esportes, infelizmente do feminino ainda não. Então a torcida precisa começar a ter entender que o futebol de salão hoje já faz diferença, o vôlei já faz diferença numa menor escala, o futebol feminino começou a alavancar e o esportes é um futuro aí para os clubes arrecadarem dinheiro, tá? Sim, sim. É isso, Léo. Finalizei por aqui. Eu até queria ter a pauta do São Paulo. Eu tinha me programado para fazer uma pauta muito parecida com a sua, porque eu acho que São Paulo e Corinthians, tirando a parte vitoriosa do Corinthians e dos últimos anos, o São Paulo não é um time vitorioso. Mas, vamos deixar a chamada aqui então, Léo. De repente, o próximo programa, pauta do São Paulo, bastidores do São Paulo. Vamos ver se eu consigo falar os bastidores do São Paulo, porque politicamente o São Paulo e o Corinthians eles são muito parecidos. O São Paulo também está querendo montar uma equipe de esportes aí, o São Paulo está investindo no futebol feminino, o time de basquete do São Paulo na NBB está muito bem, enfim, tem várias coisas para falar. O Casares assumiu e está parecendo o Silvio Santos, falando oi para todo mundo. Ontem estava abraçado com o Dória, dia de jogo decisivo, o cara que assume a presidência do São Paulo tá abraçado com o Dória, velho. Bora mudar o rumo dessa prosa. Eu vou me basear no que aconteceu, na vergonha que aconteceu ontem em Bragança Paulista. Foi o pior jogo que eu vi, não só do São Paulo, mas como de uma equipe de futebol. Mas eu vou pegar o São Paulo. Que eu me lembre, cara, eu não recordo. Não, vamos lá, tem alguns jogos. O Brasil 7-1 foi assim. O Corinthians 6, São Paulo 1 foi assim. Aliás, eu acho que nem o 6-1 o São Paulo jogou tão mal. E aquele o Santos e Corinthians 7-1, o Santos jogou dessa forma. E o São Paulo 5, Corinthians 1 no Pacaembu, que o time do Corinthians queria derrubar o Passarella. O Corinthians jogou da maneira que o São Paulo jogou ontem. Então, foi uma vergonha o que aconteceu ontem em Bragança Paulista. Eu estou tentando apurar os torcedores do São Paulo aí, para os outros torcedores também que quiserem saber um pouco de bastidor. O que aconteceu, porque o que aconteceu ontem não foi normal. Quando o time foi para campo, a gente já sabia que tinha um desfalque do Luciano, que estava machucado, ok. A gente já sabia que o Luan estava suspenso, ok. Mas o São Paulo entra em campo sem o Arboleda. Com uma contratura muscular de última hora e, segundo o que eu apurei, ele até fez um post no Instagram, deixando alguma coisa no ar, enfim, mas tem gente falando da imprensa, e a gente tem que tomar cuidado também, então estou tentando apurar, mas que parece que ele se atrasou para a reapresentação, não é novidade vindo do Arboleda, porém, se é isso que aconteceu, o São Paulo tem que entender que faltam 10 jogos para acabar o campeonato. Você não pode deixar o melhor zagueiro do time hoje de fora porque ele se atrasou. Mas é uma situação difícil para administrar, hein? Mas você chega, faltando 10 jogos, você tem que saber administrar, cara. Não sou eu e você, cara, nós não temos experiência nisso. O Raí, o Diniz, o Muricy que já tá lá, tem. Para chegar, chamar o cara de lado, chamar o grupo e falar assim, vai ficar interno aqui, mas você tem que pôr o cara para jogar. Você não pode tirar o cara, faltando 10 jogos, você não pode tirar o cara de campo por causa disso. Mas, como eu falei, tem que ter uma apuração para saber se é verdade. Eu prefiro acreditar que foi a contratura e preservar o cara, ok? E o Juanfran, que de última hora tem problemas particulares. Amigo, faltando 10 jogos, só se seu filho tiver internado no hospital.
Você pode ter brigado com a mulher que você tem que jogar, seu pai pode estar internado que você tem que jogar. Agora, eu entendo que filho, por exemplo, cara, meu filho, minha família seria uma prioridade, beleza. Agora, que problema particular é esse que o Ranfran não pode jogar um jogo desse? Ô, E Léo, aí, né? mas do jeito que o jogo foi rápido ontem, não ia ser o Juanfran que ia segurar nada Ia. ali. Não ia, cara. Porque os 2 jogos contra o Grêmio, um dos melhores jogadores do campeonato, o PP, foi marcado pelo Juanfran e não jogou. Não sei, Ia cara. porque contra o Flamengo pegou o Michael e ele jantou o Michael. O Juanfran, para esse tipo de jogo, que principalmente o São Paulo precisa ter uma postura defensiva forte, fixa, ele faz a diferença. E aí o lado direito do São Paulo ficou com Igor Vinícius e Diego Costa, cara. E aonde saíram todos os gols? Todos. Com exceção, teve o de falta lá que o Diego Costa falhou, ele e o Reinaldo, que veio lá da falta, cobrando do lado esquerdo. Mas o resto saiu todos desse lado. Todos os gols do Bragantino foram para esse lado. O Bragantino, para minha surpresa, não jogou em cima do Reinaldo, jogou em cima da parte direita, do lateral direito do São Paulo, e jantou o São Paulo. O jogo ontem, o primeiro tempo, é uma pena que a gente não pode disponibilizar os áudios que eu passei para você, Vinícius, ontem durante o jogo, que eu tô sorrindo agora, mas os meus áudios ontem, cara, eu tava ensandecido quando acabou o primeiro tempo, e dando graças a Deus que acabou o primeiro tempo só 4-1, cara. É inexplicável o que aconteceu. Inexplicável a postura do Diniz na beira do campo, porque, assim, normal o técnico xingar jogador, o Muricy fazia isso, o Luxemburgo fazia isso, o Felipão, Tite, todos fazem isso, mas a forma com que foi falada para o Tietê, ela é diferente. Chinelinho, preguiçoso, Mascaradinho. Né? Mascaradinho. Cara, assim, há que se ver que ser e que consequência terá isso, né, cara? Primeiro, uma derrota cachapante, como foi, e o desdobramento dessa questão do Tietê, né? Como isso vai ser abraçado ou não ali pelo grupo, como é que isso vai ser digerido, porque não foi uma coisa legal, né, cara? Assim, por mais que a gente já falou aqui no programa algumas vezes que eles têm essa relação com o Diniz, principalmente ali o Luciano e tal, mas assim, foi diferente. Ontem passou do tom porque uma coisa, durante o jogo, você falar, seu filho vai. Outra coisa é você virar para o cara e falar assim, seu chinelinho, seu não sei o quê. É diferente, apesar de verbalmente não ser uma agressão forte, pro meio do futebol, você chamar o cara de chinelinho é um negócio que incomoda. Eu vou ler rapidinho aqui, porque assim, hoje o Daniel Alves veio a público pedir desculpa para a torcida, e parece besteira, mas eu acho isso importante. Ontem o Diniz chamou a responsabilidade para ele, falou assim, a culpa é minha, não é dos jogadores, eu armei mal o time, ele deixou claro isso na coletiva. Hoje o Daniel Alves falou que não é essa a postura do São Paulo, e é importante dar uma satisfação para a torcida, e o Tietê acabou de postar aqui, ó, eu vou ler rapidinho aqui, aspas para o Tietê: infelizmente ontem não foi um bom dia para a nossa equipe, perdemos uma partida importante, mas seguiremos lutando e dando a vida para buscar esse título brasileiro. Queria pedir desculpas aqui aos torcedores, algo que já fiz com meus companheiros pela expulsão. Me deixou muito triste por não poder mais ajudar em campo, mas serve de reflexão e amadurecimento. No meu histórico de quase 10 anos de carreira, só tenho 2 expulsões, e isso mostra que não é uma atitude que faz parte de mim. Fecha aspas pro Tietê. Esse pedido de desculpas para a torcida, ele é importante no dia de hoje, tá? Por mais que tem gente que ache besteira, mas é o assessor do cara que postou, tá. Mas o cara que mais sofreu ontem em frente a essa derrota, com críticas de torcida, pela atuação que teve, pela postura que teve com a expulsão, foi o Tietê. Então, esse pedido de desculpa é importante. E agora, assim, o São Paulo foi um time que conseguiu responder algumas coisas negativas que aconteceram durante esse ano, né? Então, o São Paulo passou por vários vexames esse ano, que fique claro, o Mirassol, o Red Bull. São Paulo é um time que não conseguiu ganhar do Red Bull, o jogo contra o Lanús, mas sempre o São Paulo conseguiu responder de forma positiva. O jogo contra o Corinthians, por exemplo, que foi um jogo muito fraco do São Paulo, o São Paulo respondeu ativamente na sequência. E aí o São Paulo vem de 2 cacetadas, que é a eliminação na Copa do Brasil, que a gente nem falou, mas não é algo que o São Paulo saiu machucado, porque o São Paulo enfrentou um time também que não quis jogar, enfim, nem vou entrar nesse mérito, mas é uma eliminação e uma derrota acachapante. O São Paulo vai pegar o Santos agora, e o São Paulo tem a obrigação, vai pegar provavelmente um Santos reserva,
no final de semana, e o São Paulo tem sim a obrigação de ganhar e ganhar bem do Santos para dar uma resposta. Eu continuo achando que o São Paulo não é favorito ao título brasileiro, porque esses jogadores não estão acostumados a enfrentar esse tipo de situação. Todas as vezes que esses jogadores foram pressionados para ganhar um título, por exemplo, o São Paulo perdeu. Então, eu prefiro estar com 7 pontos de vantagem do que estar 7 pontos atrás, que fique claro. Lógico. Os outros clubes que estão atrás do São Paulo não estão fazendo nada para ganhar o campeonato também. Né? Então a gente está naquele campeonato de deixa que eu deixo, pega o título para você, e o negócio está no colo do São Paulo. Ontem o Flamengo foi uma amostra disso, o Rogério Ceni totalmente impressionado no Flamengo, tem gente já pedindo a cabeça dele. Né? Léo, considerações finais aí, que a gente já está no... Considerações finais. Final de semana, São Paulo e Santos. Não, se tivesse pelo menos empatado ontem, você podia administrar um resultado. São Paulo precisa administrar resultado e para administrar agora tem que ganhar. Corinthians joga contra o Fluminense final de semana também, né? Dia 13. Os resultados até para o Corinthians não foram bons, né? A vitória do Fluminense não foi boa para as pretensões do Corinthians, mas eu acho que agora o Corinthians também... para finalizar, se é para o Corinthians pegar a pré-Libertadores, é melhor ficar fora. Essa pré-Libertadores não ajuda em nada, principalmente esse ano maluco que vai ser 2021. Vai ser uma loucura, cara. O brasileiro acaba dia 25, dia 28 já começa o Paulista. Furada. Essa pré-Libertadores aí, cara, é furada. Eu acho que agora o torcedor do Corinthians tem que entender que é melhor não pegar a Libertadores ano que vem, tá começando a presidência nova, busca o título paulista, brasileiro e Copa do Brasil e refaz as coisas para o ano que vem. E o São Paulo agora tem que ganhar do Santos, não tem outra alternativa. É isso. Fechou. Foi fácil ontem, viu? Bem fácil. Eu achei. Beleza? Eu achei tranquilão. Os áudios que eu te mandei ficaram bem sutis também. É isso, senhores. Finalizamos aí mais um programa, então. Não esqueça de deixar seu like, compartilha com a galera, se inscreva no canal caso não seja inscrito. Até o próximo programa. A gente precisa muito da ajuda de vocês para divulgar, gente. O programa tá indo bem, o pessoal tem assistido mais, tem passado mais tempo assistindo o programa, o que a gente começa a ter uma ideia de que o que a gente está apresentando está legal, mas a gente precisa que vocês compartilhem. Tá bom? É isso aí. É isso aí. Vamos, São Paulo. Abraço. Falou!